Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de darmos mais atenção às orações subordinadas adverbiais, visto que já trabalhamos muito as orações subordinadas substantivas e adjetivas. Então vamos lá. Questão 1. Em essas informações descaracterizam o que inicialmente seria utilizado para que as pessoas se comunicassem. Seria utilizado com a finalidade das pessoas se comunicarem, né? Para que, na grande maioria dos casos, nas orações adverbiais, né, indica finalidade. Então, a locução conjuntiva, muito comum para introduzir as orações adverbiais, a locução conjuntiva indica aqui uma finalidade. Locução conjuntiva é quando duas palavras ganham o valor de uma conjunção. Então, a número 1, finalidade. Número 2, qual a opção apresenta um período cujas orações estabelecem entre si uma relação de causa e consequência, que é evidenciada pelo uso do conectivo? Pessoal, geralmente o conectivo que, nas orações adverbiais, vai introduzir uma consequência. Vamos lá, letra C. Aquela é uma situação banal, que por consequência, que por causa disso, né, dispensa a presença do paciente, tá? Então, a relação de causa e consequência está aqui, ó, na segunda oração, tá? Opa, na segunda oração aqui, ó, tá? Aquela é uma situação tão banal, oração principal, que dispensa a presença do paciente, oração subordinada adverbial consecutiva. Então, a relação de causa e consequência está na letra C. Número 3. Eu tenho agora uma questão sobre orações coordenadas, tá? Chegaste e fui teu par. A conjunção e neste período, né, ela é coordenativa e estabelece entre as orações uma relação de adição. Chegaste e outra ação se adicionando à mensagem, né? E fui teu par. Bom, em qual opção o e, tradicionalmente aditivo, vai ganhar um valor adversativo? É logo aqui na letra A. Tentou resistir ao charme da moça e não conseguiu, ou seja, mas não conseguiu, porém não conseguiu. O e, ele vai introduzir uma oração adversativa, tá? Algo que deveria acontecer, mas que não acontece. Tentou resistir, deveria ter conseguido, porém, mas não conseguiu. Tá? O e admite ali, né? Assume ali o valor adversativo logo na opção A. Número 3, letra A. Número 4. Em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, exceto, então eu vou procurar, né, a opção em que não ocorre uma oração adverbial. Então, prestem atenção aqui, ó, na letra A e prestem atenção na letra E. Veja como são parecidas, tá? Estude bastante, porque amanhã haverá uma prova. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Ambas as orações se parecem muito com coordenadas, coordenadas sindéticas explicativas, tá? Mas a oração coordenada sindética explicativa, geralmente ela vai acontecer quando temos uma vírgula aqui e quando na primeira oração eu tenho um verbo, tá, que expresse uma ordem ou um desejo, um verbo no imperativo, tá? Ou seja, o emissor, ele pede, né, ele dá uma ordem, estude bastante, e depois ele vai introduzir a explicação, porque amanhã haverá uma prova. Então, a primeira oração, ela é
oração coordenada sindética. E a segunda oração, ela é oração coordenada sindética explicativa. Então, não temos oração subordinada adverbial na letra A. Número 4, letra A. Vamos classificar as demais. Letra B. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. É consequência de ter estudado tanto, né? Olha o que introduzindo ali uma noção de consequência. A oração sublinhada é subordinada adverbial consecutiva. A letra C. Você terá um excelente desempenho desde que estude. A oração sublinhada é oração subordinada adverbial condicional, né? Ela é subordinada à primeira, que é a oração principal. Letra D. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram à escola, né? Assim que chegaram à escola. Vamos lá. Assim que é a locução conjuntiva que me passa a ideia de tempo. Então, a oração sublinhada é subordinada adverbial temporal. E a letra E, que se parece demais com a letra A, ela não é coordenada, tá bom? Devido ao seguinte, ó, porque viajou, tá? É uma oração subordinada adverbial causal. Ele não compareceu à aula ontem. A causa, ele ter viajado, porque viajou. Então, não existe oração subordinada apenas na letra A. Número 5, tá? Vamos ler o enunciado aqui. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, né? O desafio é garantir, né, o abastecimento, uma vez que é previsto o crescimento populacional e, consequentemente, o aumento das demandas de consumo, uma vez que ele vai indicar a causa de garantir, né, o abastecimento das grandes cidades. Qual é a causa de garantir o abastecimento? Né? É o crescimento populacional. Então, uma vez que a locução conjuntiva, ela guarda a ideia, né, de causa, expressa causa. Então, a número 5 é letra C. A oração adverbial, ela será classificada, né, por uma diversidade de conjunções ou locuções conjuntivas. E não vale a pena decorar as locuções conjuntivas e nem as conjunções, né? O importante é que nós interpretemos adequadamente, né, a conjunção dentro do contexto de cada frase. As locuções, né, conjuntivas vão determinar a classificação das orações adverbiais, tá? E as orações adverbiais, elas vão apresentar sempre uma circunstância, assim como acontece com os advérbios, tá? Circunstância de tempo, circunstância de causa, de condição, de finalidade, e por aí vai. Então, a número 5, letra C. Vamos, então, agora prosseguir com a questão número 6. Veremos a seguir algumas questões da banca SpaceX, que são questões geralmente um pouquinho mais complicadas. Mas vamos lá. A ideia de explicação está presente em apenas uma das orações sublinhadas, nas alternativas abaixo. Então, vamos marcar aqui a opção em que a oração nos passe a ideia de explicação. E
pelo que eu observo aqui, é logo na letra A, tá bom? Vamos explicar. Detentos. Os quais detentos podem comprar alimentos no mercado interno para abastecer seus refrigeradores. Detentos, os quais podem. Então, o que? Ele é um pronome relativo, porque é relativo à palavra anterior. Introduz a palavra anterior na próxima oração com valor adjetivo. Então, a oração sublinhada é uma oração subordinada adjetiva, que é explicativa porque está aqui, ó, entre a vírgula e um ponto, né? Após a vírgula, a oração ela vai ganhar uma ideia de explicação, tá? Então, a opção a se marcar é letra A, tá bom? A letra B eu não tenho aqui, ó, a letra B eu tenho aqui uma oração, né? Subordinada substantiva. As letras C e D são também orações adjetivas, porém adjetivas restritivas. Então, pessoal, a número 6 realmente ali é a letra A. Prosseguindo, é a número 7, tá? Número 7, eu tenho um texto, tá? E dentro do texto, eu tenho aqui algumas conjunções sublinhadas, tá? Então, vamos ver o que deseja o enunciado. O texto informativo, né, apresenta ao público a criação de uma bactéria apenas com genes essenciais para a vida e contém vários conectivos destacados. Então, vamos marcar a opção correta referente aos conectivos destacados, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho várias opções aqui, tá? E aqui eu tenho o texto, tá? Que fala sobre a bactéria, e eu tenho vários conectivos. Logo aqui, pessoal, na letra B, eu tenho uma opção bem coerente, tá, pessoal? Bem coerente, que é o E. O conectivo E, ele introduz uma oração coordenada sindética aditiva, pois adiciona o projeto à instalação do genoma. O E, pessoal, tradicionalmente é uma conjunção coordenativa aditiva, né? Ou seja, introduz coordenadas sindéticas aditivas. Vamos lá ao texto conferir, tá? Vamos lá. Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo, uma bactéria, para ser mais exato, e instalá-lo, né? Instalá-lo, esse lo aí é o genoma, tá? Instalar o genoma com sucesso numa célula, ou seja, né? Então, os pesquisadores projetaram o genoma e depois instalaram o genoma com sucesso numa célula. O E, pessoal, com certeza aqui passa a noção de adição. Então, a opção a se marcar aqui, ó, na número 7, é letra B, tá? Na letra A, pessoal, o para ser mais exato, né, com a finalidade de ser mais exato. O para, ele vai iniciar uma oração adverbial final, tá? Final não é porque é no fim, final que apresenta finalidade. Na letra C, como introduz uma oração adverbial conformativa? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Com sucesso numa célula. Como quem instala um aplicativo no celular. Está acontecendo uma comparação, tá? O como não passa uma ideia de conformidade, passa uma ideia de comparação. Tá? Então, a letra A está incorreta. Para seria finalidade. Como seria comparação. Tá? Vamos à letra D aqui. Vamos lá. É o feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, entretanto, contudo, todavia, porém, é uma conjunção coordenativa adversativa, tá?
porém não indica concessão, indica uma adversidade. Então, a letra D é incorreta também, tá? E vamos aqui, na letra E, o para quê exprime uma explicação. Para quê, pessoal? Sempre, né? Mas como é muito comprometedor falar isso em língua portuguesa, para que quase sempre vai exprimir finalidade. Vamos lá, vamos conferir. Quanto ainda falta para que, né, a humanidade domine os segredos da vida, né, com a finalidade da humanidade. Para que me parece aí uma finalidade e não é uma explicação, né? Então, também está incorreta. Então, pessoal, a número 7 é letra B. As questões SpaceX sempre ali, né, mais difíceis, tá? Vamos lá, então. É quase a nível superior a prova, né? Vamos lá. Número 8. Leia o conjunto de frases a seguir e responda na sequência quais são as funções assumidas pela palavra que. Então é difícil, hein, pessoal? As funções da palavra que são bem complicadinhas, tá? Vamos ver aqui, vamos ver. 5 contos que fossem, era um arranjo menor. 5 contos que fossem. Então, vamos ver aqui a classificação mais coerente, tá? Vamos ver aqui. Bom, conjunção subordinativa consecutiva. Não, não é uma consequência, tá? O que fossem passa uma ideia de concessão, né? Mesmo que fossem 5 contos, era um problema, era um arranjo menor. Então, pessoal, é concessiva, tá? É conjunção subordinativa concessiva, tá legal? Vamos à próxima. O primeiro que, tá? Aqui, ó, conjunção subordinativa concessiva. Que bom seria viver aqui, tá? A palavra que, quando antecede um adjetivo, e se ela apresentar o valor de quão, o quanto, ela será um advérbio de intensidade, né? Então, o segundo que será advérbio de intensidade. Vamos ver aqui. Isso mesmo, tá? Certo? Vamos ao próximo que. Leio nos seus olhos claros um quê de profunda curiosidade. Eu tenho o quê aqui, ó. Ele está acentuado com circunflexo, porque ele é um substantivo. Ele está substantivado pelo artigo, tá? É indefinido certo? Então, toda vez que antecedido por um artigo, o artigo masculino, o que será substantivado. Então, um que, eu tenho aqui um substantivo, tá? A palavra que está substantivada pela anteposição de um artigo, tá? No caso, um artigo indefinido. Vamos lá, então, aqui. O terceiro será substantivo, tá? Vamos ao próximo que. A nós que não eles compete fazê-los, né? Eu tenho aqui, ó, uma conjunção, tá? Coordenativa. Está ligando aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Está ligando aqui, né? Uma oração, orações coordenadas, tá? Então, seguindo. E a última, pessoal, tá? Conjunção coordenativa. E a última, pessoal, será uma conjunção subordinativa consecutiva. Vamos lá. Falou de tal modo que, por consequência, nos empolgou, tá?
Então aqui, pessoal, ó, pronto, tá? O único que, pessoal, que eu fiquei meio em dúvida aqui, gaguejei um pouco, foi entender a coordenação aqui na frase 1, 2, 3, 4, tá? Mas, de um modo geral, eu consegui resolver aí os outros Qs. Mas pela combinação aqui, ó, só pode cair mesmo na letra D. Então, pessoal, conferir lá o gabarito certinho, tá? A opção a se marcar é letra D. São questões difíceis, tá? Como, por exemplo, a classificação aqui da palavra que assume ali diversas classificações de acordo com o contexto das frases, tá? Então, conseguimos resolver aqui a questão número 8, tá? Então, vamos lá, questão 6 resolvida, questão 7 resolvida, questão 8 resolvida, né? Muito bem. Vamos agora, então, à questão número 9, ainda na banca SpaceX. Vamos lá. Só que essa, pessoal, tá bem fácil, né? Tá bom? Tá bem fácil. De sorte que os jagunços os assaltaram de surpresa antes da chegada ao meio-dia no Angico, né? Foi mais sério o ataque, ainda que não valesse o nome de combate, que mais tarde lhe deram. Então, né, trecho aí da famosa obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? E a oração, pessoal, sublinhada aqui, ó, ainda que não valesse o nome de combate, mesmo que não valesse, ainda que não valesse, com certeza, pessoal, passa uma ideia de concessão. Uma concessão, pessoal, é uma coisa que não deveria acontecer, mas que acontece, tá? Tudo bem? Não valeria dar o nome de combate, mas deram o nome de combate. Então, ainda que sempre ali nas orações adverbiais é uma locução conjuntiva, né? Ainda que passará a ideia de concessão, né? Mas, mais uma vez aí, tentando explicar o que é uma concessão, né? Concessão é uma coisa que não deveria acontecer, mas que acontece. Então, a número 9 até foi fácil, né? Comparando com as anteriores. Número 9, letra E. Ih, caramba, vamos lá. Então, tem mais questão aí, né? Tem mais uma questão difícil, tá? Vamos ver. Vamos lá. Ao aparecerem nele as primeiras dores, Dona Laurinha penalizou-se, mas esse interesse não beneficiou as relações do casal, né? Pessoal, vou pegar aqui a última, ó, que é mais fácil, ó. Mas esse interesse não beneficiou as relações do casal. É coordenada sindética adversativa, tá? Então, ó, pode ser a letra A letra B eu já corto. A letra C não posso. A letra D eu também já corto, porque não é aditiva. Então, eu estou entre 3 letras. Na banca não dá moleza, tá? Eu estou entre a letra A, entre a letra C e entre a letra E, porque a última oração ela é fácil de se classificar, tá? Ela é uma oração coordenada, sindética, adversativa, né? É a adversidade, tá? A adversidade é o contrário da concessão. A adversidade é uma coisa que deveria acontecer, mas que não acontece. Então, vamos lá. Então, vamos ao primeiro, né? A primeira oração. Ao aparecerem nele as primeiras dores, naquele momento em que as dores apareceram, né? É uma oração adverbial, porque passa uma circunstância de momento, de tempo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Subordinada adverbial temporal, a primeira, ó. Certo? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, a primeira é oração subordinada adverbial temporal. Então, ó, não posso dizer que é consecutiva e não posso dizer que é conformativa. Então, já tem a resposta. Letra A, pessoal, ó.
A primeira oração é oração subordinada adverbial temporal. Ela está reduzida porque eu estou com o infinitivo aqui flexionado, tá? Reduzida de infinitivo. Então, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de infinitivo, é adverbial, né? Porque passa a ideia de tempo, né? Daquele momento, quando as dores apareceram. A dona Laurinha penalizou-se quando nele apareceram as primeiras dores. Então, é a oração principal da primeira, tá? Apenas está invertida a ordem aqui. A oração principal e a anterior é a oração subordinada à principal. E a última, como nós vimos, coordenada sindética adversativa. Então, pessoal, número 10, letra A. Questão número 11. Leia o trecho abaixo e responda a questão. Sempre abafando os passos, dirigi-me novamente ao fundo do quintal, com medo daquela gente, que nem me havia mandado buscar a escola para assistir à morte de meu pai. Então, vamos lá. Temos 3 orações sublinhadas, tá? Vamos, então, classificá-las. Sempre abafando os passos. Pessoal, passa uma noção aqui de adverbial temporal, né? Porque indica tempo, tá? Mas pela combinação de classificações aqui, a banca classifica como modal, tá? Porque passa a ideia, né, do modo como eu me dirigi ao fundo do quintal, ou seja, abafando os passos, tá? A princípio, eu até poderia classificar como subordinada adverbial temporal, mas aí não caberia a classificação das seguintes, tá? Então, vamos classificar as seguintes, tá? Com medo daquela gente, a qual gente nem me havia mandado buscar a escola. A qual, o que é um pronome relativo? Então, eu tenho aqui, ó, uma oração, a segunda será oração subordinada adjetiva restritiva, tá? É adjetiva porque é introduzida por um pronome relativo e é restritiva porque não apresenta vírgulas. Olha, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, tá? Não pode ser a letra D e não pode ser também a letra E. Olha, a segunda oração é com certeza subordinada adjetiva restritiva, ó, introduzida aqui por um pronome relativo, tá? A gente, a qual gente nem me havia mandado buscar a escola. Então, ó, parece-me ser aqui, ó, a letra C. A segunda oração é oração subordinada adjetiva restritiva. A última oração é bem fácil, tá, pessoal? É para assistir à morte do meu pai, com o seguinte fim, com a finalidade, tá? Então, ó, a última é oração subordinada adverbial final e a primeira, né? A banca classificou como subordinada adverbial modal, ou seja, o modo como eu me dirigi ao fundo do quintal, tá bom? Então, a primeira será oração subordinada adverbial modal, parecendo muito ali com uma temporal, tá? Então, a opção a se marcar, ó, letra C, número 11, letra C. Número 12, e a última aqui do vídeo, tá? Vamos lá. Leia as frases abaixo e responda a questão. Escrevia tanto que os dedos adormeciam, né? Logicamente, geralmente quando é adverbial, ela começa com o que? Provavelmente ele será, né, consecutiva, né? Escrevia tanto que, por consequência, os dedos adormeciam. Então, a primeira
né? Oração, ela passa a ideia de consequência, tá? Então, aqui, ó, eu já posso cortar a letra A, já posso cortar a letra C e também a letra D. Frase 2, não precisa correr porque não estamos atrasados, tá? Então, é explicação, tá? A segunda passa a ideia de explicação. Então, ó, a primeira é consequência, a segunda explicação. E por que não me atenderam, né? É a causa de eu repreendê-los severamente. Como não me atendessem, passa uma ideia de causa, a causa, né, que provocou ali a repreensão. Então, pessoal, a número 12, a oração 1 passa a ideia de consequência, a oração 2 de explicação e a terceira oração passa a ideia de causa. Número 12, letra E. Fechando aqui o primeiro vídeo de orações adverbiais, tá? Que tem como principal assunto, né, as orações adverbiais. Então, vamos lá, número 12, letra E.